Ali no Visão Libertária, eles estavam comentando assim, porra, mas tudo bem o petróleo não ser mais tão utilizado como antes do Covid, porém, porque tem menos viagens, tem redução de pessoas viajando, as pessoas agora elas não estão mais viajando tanto a negócio, elas fazem tudo mais de casa, o pessoal também acaba trabalhando mais de casa, então eles estão falando que a forma como nós trabalhamos e utilizamos o nosso dia a dia, né, está mudando e isso vai impactar no petróleo. E o mercado de petróleo, lá, os detentores do mercado de petróleo, principalmente os árabes lá, eles têm o maior número eles são os maiores compradores de dívidas de títulos americanos, né? Então, os bonds, né? Então, eles estão comentando assim, porra, os bonds já estão em cima de todas as fractais, já estão começando a subir em cima das fractais novamente, ó. Já está começando a ficar bullish. Uhum. E o que acontece quando isso acontece? Quando acontece essa compra de dívida pública, né? De bonds, que é o principal mercado dos smart money. Sim. Geralmente impacta numa possível deflação futura, uma possível busca por dólar, uma possível busca de valorizar o dólar, né? É por isso que eles estão comentando que essa busca de liquidez pode fazer com que muita gente que está especulando no mercado de ações saia do mercado de ações com medo de uma possível bolha e comece a investir em bonds de novo, em tesouro. Os títulos são, como é que fala? Inversamente proporcional de juros, né? Então, sim, se o bond market está comprando bonds, é porque eles estão antecipando deflação e não inflação. Exatamente. E isso é muito importante, porque esse é o maior mercado do mundo, e esse mercado costuma ser correto. Raramente os nossos títulos americanos estão no lado errado do mercado. E está todo mundo dizendo, cara, não, vai ser inflacionário porque o Federal Reserve está imprimindo um monte de dinheiro, etc. E isso vai acabar sendo... Aí tem outros dizendo, olha para os títulos que estão subindo, os juros vão cair, a tecnologia não vai parar e tudo isso vai continuar deflacionário. Por isso a gente vai ter que ter um reset geral do sistema financeiro mundial. Porque está rolando uma pressão, né? Na verdade, o Fed está de mãos atadas, porque se ele manter a inflação correndo solta, vai chegar um momento que vai rolar aquela hiperinflação parecida com o que aconteceu no Brasil nos anos 80. E se aumentar elevar a taxa de juros, começa uma recessão muito forte. Então, começa a quebrar as empresas que estão endividadas, né? Tem várias empresas aí conhecidas que são endividadas. Acho que até o próprio Netflix, se eu não me engano, é extremamente endividado. Então começa a acontecer o estouro de uma empresa após a outra. E aí, aquele derretimento natural que você enxerga no S&P 500, por exemplo, que compõe as 500 maiores empresas norte-americanas, né? Vai ter que dar um reset nesse sistema financeiro mundial, porque não tem como fazer moedas fiat. Já deu, né? Já são quase 300 anos, só deu, assim, bagunça. Nos Estados Unidos, Augusto, a gente tem entre a dívida pública, a dívida privada, municipal, a gente tem 200 trilhões de dívida, né? E isso não se quer, assim, nem calcular, assim, os ônus futuro de vários outros fundos, né? Assim, Social Security, que seria o quê? INSS, aposentadoria. Cara, vai ter que dar um reset em geral. E a gente vai ter que fazer isso no blockchain, porque, cara, não dá para deixar nas mãos dos banqueiros e nem os políticos, né? Exatamente. Não dá mais. Não dá mais. Eu até queria saber a tua opinião, assim, sobre alguns países estão querendo desenvolver suas próprias criptomoedas, assim. O próprio Pix pode parecer ser O Fernando Urich estava aqui no Domingão do Bitcão, e ele até comentou assim que o Pix pode ser um protótipo para um possível real digital futuro, né? Sim. Porque, na verdade, o Pix é um sistema onde vai ter o controle, eles vão conseguir ter um controle total do que as pessoas estão gastando, investindo o dinheiro, né? Sim, será que em algum momento a gente vai ter um controle do Estado sobre todo o nosso dinheiro que nós recebemos? Por exemplo, vamos dizer que eles vão aniquilar o papel moeda. E começa todo mundo agora a receber o seu salário do seu trabalho
através de um real digital. E aí você vai tentar trocar esse real digital por Bitcoin, por exemplo. Será que eles conseguiriam criar um sistema de bloqueio, por exemplo, de controle daquilo que você vai gastar? Essa foi a dúvida. Eu acho que sim. Levantada. Para mim faz muito sentido. Por exemplo, basta eles dizer que é contra a lei criar um stablecoin baseado no real digital. Aí não tem mais conversão. Aí talvez tenha que converter seu real digital para um real, assim, dólar, assim, para um dólar digital. Aí continua a mesma coisa que a gente tem hoje em dia, né? Só que agora é digital, já é digital, né? Forex é tudo digital. Já se tem milhões de pessoas trocando assim papel aqui no mercado, não, é tudo digital. Mas eu acho que a questão de governos e bancos no sistema financeiro monetário querendo continuar com esse poder que eles têm em cima de nós, claro que eles não vão querer assim largar tão facilmente isso. Eu acho que vai ter bastante transtorno em relação disso. Mas eu estou com tanto saco cheio, eu detesto duas coisas: banco e governo, cara. Assim, get out of my pockets, entendeu? Eu não quero mais. Eu acho que, cara, acho que tem muitas pessoas que estão entendendo também essa dicotomia, a separação entre quem tem e quem não tem, assim, negócio de bancos e todo o poder que eles têm para imprimir dinheiro do nada, puf, né? E eles têm direito disso pela lei, e porque eles fazem isso, o governo deixa acontecer isso porque é continuar no poder, mandando no povão. Cara, esse aqui tem que acabar. É nojento. Mas acho que é inevitável que vai acabar isso aí, né? Porque eu acho que a geração nova que está vindo aí tem uma cabeça muito mais livre mesmo. Eu ia até comentar uma coisa contigo. O Renan, o Joel, falou o seguinte: faz um desconto especial no Ficube. Pessoal, na quinta-feira que vem, nós vamos ter uma aula muito especial e possivelmente nós podemos trazer esse desconto para vocês, mas a gente vai deixar de surpresa aí quinta-feira que vem, tá? Não percam essa live quinta-feira que vem, que vai ser uma live que vai ser extremamente exclusiva e a gente vai trazer uma condição muito legal para vocês aí, tá? Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui. A gente vai fazer com o maior prazer, né? Assim, alguma coisa especial, certamente. Exatamente. Muito bem. Deixa eu ver, alguém aqui perguntou. Qual seria o impacto do grande reset nas bolsas e criptos? Acho que seria total. Seria impactar tudo. Como é que seria o reset? Como é que tu acha que seria, se acontecesse um reset mesmo? Essa é uma boa pergunta. A gente está numa época, a gente chama hoje em dia, né, assim, da quarta virada. Como a gente tem quatro estações por ano, que tem características específicas cada trimestre, a gente tem isso num ciclo enorme econômico que dura 80, 90, 100 anos. A gente está a gente está no inverno agora, no meio do inverno, querendo olhar agora para aquela linda primavera nascer, quando a gente vai ter mais calor, e vai ter a luz, e essas flores, e os passarinhos e tudo. É que a gente quer ir. No momento, a gente vai ter que aguentar esse frio. A gente está, assim, no Antártida, assim, querendo sair desse negócio, saber como é que a gente vai fazer, mas eu acho que isso vai ser só mais uns 10 anos ainda, esse de trabalho que a gente tem para fazer. Então, tipicamente, esse tipo de inverno virando primavera é cheio de dificuldades, de conflitos políticos, conflitos de poderes econômicos, troca de guarda de quem manda no mundo economicamente. E a gente pode imaginar uma briga entre Estados Unidos e China, por exemplo, controle assim, da economia mundial. A gente pode imaginar grandes conflitos entre os próprios cidadãos dos países em relação de corrupção e poder mal aplicado dos seus próprios governos, etc. O povo pode imaginar que com blockchain na forma fica sempre transparente, trustless, uma coisa que dá para confiar, você não vai driblar, por exemplo, o algoritmo e nem a rede. Então, eles podem falar assim, cara, a gente simplesmente quer isso. Então, vocês
que estão nos roubando tanto tempo, querendo mandar na gente, mas vocês que são corruptos, etc., para fora. Então, eu não sei como vai ser, Augusto, mas não vai ser, assim, beijinhos Bonito. e abraços. Não vai ser bonito, não vai ser bonito. Não, eu acho que não vai ser bonito, vai ser bastante conflito, porque, infelizmente, o ser humano é assim, e esse ciclo é assim. Esse ciclo é que nem as estações do ano. Então, está acontecendo, vai acontecer, e se prepare, assim.